Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. É um prazer estar aqui convosco. E como vocês estão de pés, em reverência à palavra de Deus, eu quero convidá-los para que abram vossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios. E adianto aos queridos irmãos e irmãs que eu estou absolutamente subordinado ao tema que foi proposto. Mas eu quero seguir a direção do Espírito Santo, convidando aos queridos para lermos 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 ao 29. E eu quero que você coloque toda a atenção aí, porque a Bíblia está falando de você e está falando de mim. Ela está falando sobre mim e sobre você. Esses são os qualificativos bíblicos a meu respeito. E também ao seu, então não se sinta ofendido. Prepare o seu coração e leia, sabendo de antemão que aí a Bíblia está falando de você, para você mesmo. Aleluia. De uma forma objetiva, direta, sem rodeios. Amém, meus queridos? 1 Coríntios 1, do 26 ao 29. De propósito, eu não vou ler o 30, porque você já sabe que você é dele, né? Aleluia. Vou terminar no 29 e peço que você acompanhe em leitura silenciosa. Porque vede, irmãos, abra o olho e enxerga isso aí, em nome de Jesus. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, já começou a falar de mim e de você. E não vai falar bem. Prepare-se. Não vai massagear o seu ego. Aleluia. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo com propósito, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas, ó você e eu. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, ó nós aqui, mas é mineiro, ai. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Pode tomar o seu assento, meus queridos. Aleluia. Aleluia. Quantos de vocês aqui acreditam em milagres? Aleluia. Então eu estou aqui por um milagre esta noite. Eu comi um salgado na manhã de segunda-feira, tomei um café e caí de cama. E na quinta-feira, quando eu voltei para tomar soro, aí eu pensei, Jesus, o que eu vou falar para a irmã Maria? O que eu vou falar para o pastor Cleverson, aquele nobre pastor da cidade grande? Que o capial do mato não vai. Está morrendo com dor de barriga aqui em Minas Gerais. Minha última refeição havia sido domingo à tarde, no almoço. E na quinta-feira eu voltei para a UPA e soro e falei, Jesus, acabou, né? Mas o Senhor já me deu a palavra. O que o Senhor vai fazer? Eu estou disposto ainda. Eu já tenho a palavra e o coração voluntário.
O que o senhor vai fazer? E fiquei esperando o movimento de Deus, irmãos. Aí de tarde chegou um irmãozinho lá em casa. E por sinal ele está disciplinado. Ele disse, pastor, eu nunca vim na sua casa e não queria vir. Mas faz 3 dias que eu estou orando de madrugada. E faz dias que eu estou pedindo para Deus confirmar se eu volto ele em comunhão ou não. Faz 3 dias que eu estou orando de madrugada e Deus está mandando eu vir aqui orar pelo senhor agora. O senhor não vai deixar orar pelo senhor, vai? Eu disse, claro que sim, meu filho. Deus mandou, disse, mete a mão aqui na minha cabeça. E não é uma criança, né, irmãos? É um presbítero de 65 anos disciplinado. Deus mandou. Mete a mão aqui na minha cabeça, porque sábado eu vou pregar lá em Campinas. E eu já entendi que Deus vai usar o que não é para confundir o que é. Aleluia. E aí ele orou por mim, meus amados irmãos, e eu estou aqui. Aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre. A minha primeira refeição depois de domingo, meio-dia, foi ontem à noite lá na casa da Larissa e do Joilcinho. Lá eu comi feijãozinho, bem pouquinho, arrozinho, macarrãozinho e até carninha, né? E hoje almocei, estou feliz, meus queridos, para lhes falar sobre o Deus grande que faz coisas grandes, mas que não gosta de gente grande. Aleluia. Foi o que eu recebi do Senhor. O Deus grande que faz coisas grandes, mas que não gosta de gente grande. Minha gratidão, irmã Maria, ao pastor Cleverson, à igreja, os obreiros, a família Goulart, né? Só podem ser eles os culpados. Aleluia. Recomendar um capial lá do sul de Minas, irmãos, para vir pregar numa metrópole. Deus da glória, mata a gente mesmo. Vai para o hospital, meu. Oh, Jesus. Eu estava para morrer. Aí eu nunca vejo nada no YouTube, né? Aí um dia a irmã Maria, aqui, através do contato que ela fez comigo, mandou um link lá e depois do culto de domingo, eu vou fazer isso porque tinha que ser Deus, né? Aí eu bati o dedo lá e assisti um culto aqui. Eu falei, Jesus, é a Assembleia de Deus mesmo. Aleluia. Quem pregou foi a irmã Amanda. Quem é a irmã Amanda? Tá. Pregou sobre o tempo e desceu. Eita, Jesus. Falei, Jesus, eu vou lá também, hein? Se eu usa ela, se eu usa eu lá. E se eu fizer alguma coisa feia aqui, vocês orem por mim, né? Quero manifestar a minha alegria pela vida missionária, sua família. Pedir para, se for possível, depois do culto, dar um abraço na minha esposa, viu? Porque tudo indica que Deus está nos conduzindo por esse mesmo caminho mesmo. Há 18 anos, completaremos, permitindo Deus, dia 11 de setembro. 18 anos dirigindo a mesma igrejinha lá em Silvianópolis, Minas Gerais. Tudo indica que nós estamos indo. Não é? E suas palavras não foram por acaso aqui. Sua presença aqui esta noite. Aleluias. E eu glorifico a Deus pela sua vida e da sua família, do seu esposo mesmo sem conhecê-los. Meus irmãos, nós temos muitos textos na Bíblia que falam sobre a grandeza de Deus, o Deus grande. Só que o relógio, ele é um concorrente, é uma encrenca. Eu queria, então, não posso ler tudo, que não teria nenhuma possibilidade mesmo, Salmo 145, só rapidinho mesmo. Aleluia. Alguns versículos a partir do primeiro, na versão corrigida mesmo. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos.
Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza impenetrável. Agora olha para o mineirinho aqui. Como é que eu vou falar da grandeza de Deus se ela é impenetrável? Se você pensasse em um serafim, que na hierarquia angelical a gente pensa que são os tops das galáxias. O que ele sabe da grandeza de Deus? Nada. Mas o que ele sabe de Deus é suficiente para ele viver em reverência e adoração. E porque ele mesmo estando acima do alto e sublime trono que Isaías contemplou no capítulo 6, ele não sabe nada da grandeza de Deus. Como assim? Porque a grandeza de Deus é impenetrável. Você pode ter 50 anos na igreja, pode ser filho de pastor, você não sabe nada. Eu não sei nada. E o pouquinho que eu tenho aprendido, eu vou usar aqui esta noite para a nossa edificação conjunta. Mas não para exibir alguma coisa aqui, porque da grandeza de Deus, mano, ninguém sabe nada. Ela é impenetrável. Aleluia. E só para te ajudar nisso aí, eu estava pensando assim, Senhor, eu perdi todas as referências que eu tinha marcado na minha mente sobre a grandeza sua, que eu queria fazer isso aqui na introdução. Eu preciso achar alguma coisa. Aí fui lá na chave bíblica aqui, não achei nada. Aí eu abri a Bíblia e pum, Salmo 145. A grandeza de Deus é impenetrável, não adianta tudo que está escrito, decorado, compêndios, fórmulas. Ai, meu Deus do céu! Reconheça o seu tamanho diante da grandeza de Deus, nós não estamos com nada. A grandeza dele é impenetrável. Versículo 4, uma geração louvará as tuas obras, a outra geração. Já fizemos isso aqui, não? E anunciará as tuas proezas. O Deus grande faz coisas grandes. Aleluia. Falarei, Giovanni falará, da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Me ajuda, Espírito Santo. Aleluia. Eu vou dar tudo que eu tenho aqui, embora eu não esteja com nada para falar da grandeza dele. Ela é impenetrável. Aleluia. Mas o que o meu espírito já recebeu do Espírito Santo pela palavra, ao longo da minha pequena caminhada com o Senhor, está tudo à disposição dele aqui. Vou falar da grandeza de Deus. Aleluia. E eu sei que o Espírito Santo sabe o que ele vai fazer com cada palavra que eu vou falar aqui acerca da grandeza de Deus. Não vou falar nada de novo aqui, eu sou pastor de igreja, eu não sou pregador itinerante. Aleluia. É feijão com arroz mesmo, pastor, que mantém o rebanho do Senhor na luta e na prova. A igreja segue caminhando. É por causa dos pastores que estão lá toda semana no culto cheio, no culto sem ninguém. Feijão com arroz, aleluia. Amém, meus queridos? Só me suporte aí que eu grito um pouco, porque sabe como é, né? Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Sabe, tem gente que não acredita muito isso aí, não é? Mas eu acredito ainda. Quando eu leio lá que
Ele põe o globo assim na palma da mão, eu acredito, Aleluia. Quando eu leio que ele se abaixa para ver o que se passa no céu e na terra, eu acredito. Aleluia. Acredito em tudo que tem na Bíblia. Eu acredito que a baleia engoliu Jonas, e se ela falasse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava também. Eu acredito na palavra de Deus, meus irmãos. Porque eu acredito em Deus. Aleluia. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Aleluia. Êxodo 15:11. Quem é como tu entre os deuses? Glorificado em santidade. Aleluias. Terrível em poder, operando maravilhas ou em louvores lá. Aleluia. Quem é como nosso Deus? E isso nós podemos falar aqui, meus amados irmãos. E podemos falar em qualquer lugar do mundo. Ele é maior do que todos os deuses, religiões, filosofias. Aleluia. Aleluias. Ele é grande, meus queridos. O nosso Deus é grande. As mulheres aqui cantaram, as irmãs cantaram, a igreja cantou com excelência a grandeza de Deus. E é isto mesmo, esse é o nosso Deus. Nosso Deus tremendo, nosso Deus terrível. Nosso Deus que estabeleceu o seu trono no céu, Salmo 103:19. Mas o seu reino domina sobre tudo. Ele até remove a nuvem lá no Peru para aparecer um oi de sol na cabeça da missionária brasileira. E se ele não fizer isso, ele enche o coração dela. É o sol da justiça dentro do coração e traz uma alegria inexplicável. Aleluia. Sabe, meus queridos irmãos, é maravilhoso. Para mim, bom é aproximar-me de Deus, do grande Deus. E você que veio aqui esta noite, foca no Deus grande, não fica decepcionado comigo, não. Eu sou eu, tenho meu jeito de ser, meu jeito de pregar, meu jeito de ensinar a palavra de Deus. Agora ele permanece sempre o mesmo. Aleluia. E depois que eu me calar aqui também, ele é o mesmo. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Aleluia. Eu sou o que sou, ele é estável. Nós aqui não, a gente presta um serviço. E logo a gente volta ao seu lugarzinho e ele permanece no trono. Aleluia. E aqueles que têm foco nele são abençoados, meus irmãos. A Bíblia diz que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Aleluia. Não deixa nenhuma sombra de nuvem escura deste mundo, das suas experiências religiosas, impedir você de enxergar a grandeza de Deus esta noite, não. Por causa do seu orgulho, a Bíblia diz, o ímpio não investiga. Ele já decidiu no seu coração, não há Deus. Mas Deus, isso não muda nada, irmãos, ele permanece lá. E se você buscá-lo de todo o coração, aleluia, você o verá esta noite. Os olhos do teu espírito serão abertos e você será impactado pela grandeza de Deus. Aleluia. E isso vai definir a sua vida doravante. A partir do dia que você entender quem ele é, e que ele reina, e que ele te ama, e que ele te perdoa, e que ele te adota, e que ele vai caminhar contigo, e vai cuidar de você e da sua família, e vai te moldar para o céu, e vai preparar um lugar para você na cidade eterna. Sua vida nunca mais será a mesma. Mas não sou eu, não, é você e o Espírito Santo. Eu apenas falo aqui, proclamo acerca da grandeza dele. Quem dá crédito? Você decide dar o crédito ou não. Aquele pregadorzinho lá de Minas, falou um negócio lá.
Aleluias. Vou fazer o meu papel aqui, vou tentar fazer bem feito, viu? Aleluia. Mas eu não posso falar muito sobre a grandeza de Deus, já falei, hein? Que eu vou falar sobre o Deus grande que faz coisas grandes, mas que não gosta de gente grande. E lá no final eu queria ter pelo menos 2 horas para falar do Deus que não gosta de gente grande, né? Porque tem muita gente grande hoje na igreja, irmãos. Não vim aqui ofender ninguém, mas tem. Eu vou citar algumas referências bíblicas aqui que o Espírito Santo pôs no meu coração, e você vai pegar a sua métrica e medir-se a si mesmo. Aleluia. E vamos ver o que Deus tem mesmo com a sua vida aqui esta noite. Aleluia. Com a minha eu já entendi, eu já estou cumprindo a minha missão. E daqui a pouco vou embora comer uma comida bem gostosa em algum lugar lá, porque agora eu estou queimando energia e estou com saúde e vou ter muita hambre. Aleluia. E vamos comer com alegria em algum lugar aí a comida do campineiro. Meus irmãos, quando eu penso no Deus que faz coisas grandes, aí o Espírito Santo me levou lá para a criação. Fiquei pensando, Deus criando o universo, irmãos. Sextilhões de estrelas. Aquela coisa grande, monstruosa. Os astrônomos ficam aquela guerra com os físicos, lá aquela coisa. Se eu medir o tamanho do Sol aqui no Google, né? Circunferência do Sol, 4.300.000 quilômetros. Falar sobre o Deus que faz coisa grande, né? Foi o universo, foi o Sol, com toda esta 100 vezes maior que a Terra, que tem 40.000 quilômetros de circunferência. Não foi, irmãos. No meu conceito, a coisa maior que o grande Deus fez na criação foi no 6º dia. Depois de ter criado essa monstruosidade de universo, com todas as leis que faz a coisa funcionar redondinha. Aleluia. Que faz os ateus dizer, olha, vamos parar aqui, senão a gente tem que reconhecer que tem uma mente atrás desse negócio. No 6º dia, o Deus Todo-Poderoso, a cúpula suprema. Vamos fazer o homem? Aleluia. Vamos fazer o homem. Aí desce o trio. Desce nada. Porque ele está em tudo. Ele não precisa ir a lugar algum, ele sempre está. Ele é tão grande que... Aonde? Salmo 139, tomar as asas da alva, voar no universo, descer lá no inferno. Aonde ele não está? Aleluia. Mas esse grande Deus, ele mete a mão no pó da terra, irmãos, e ele começa a fazer massinha. Isso é grande demais, meu querido. Aleluia. E ele começa a fazer um desenho ali com barro. Façamos o homem. Aquele bonecão, irmão. Você acha que Aleijadinho fez uma obra de arte como a de Deus, irmãos? O que vocês acham? Nem vivo e nem morto. Aleluia. Mas depois do boneco mais perfeito que já foi produzido de argila, irmãos, estava pronto. Aí vem a coisa grande de Deus. Nós vamos soprar. E vamos colocar nesse bonequinho de barro a nossa imagem. Nós vamos imprimir nesse bonequinho a nossa semelhança. Aí Deus faz só assim, ó. E o Adãozão acorda. Papai. Isso é grande, meu querido. Isso é grande, meu querido.
Isso é grande. Eu não vou ficar aqui repetindo teologia para você, não. Louve a Deus, porque você é mais que um animal racional. Louve a Deus, porque você é mais do que um macaco melhorado. Louve a Deus, porque você ama como Deus ama. Porque você é inteligente, criativo. Louve a Deus, porque você é a coroa da criação. O mundo quer esvaziar isto, para que isso não nos estimule mais a adorar a Deus. As pessoas estão olhando para si, caçando defeitos. Estou gordinha aqui, estou triste agora. Estou ficando rugadinha aqui, meu Deus. Oi, quando eu olho no espelho, eu vejo mais do que eu, viu? Irmãos, eu sei de onde eu vim. A minha professora de história na 4ª série, ela lutou para pôr na minha cabeça. Antropóide. Macacos que se assemelhavam aos homens. Só isso. Eu disse, não, mamãe falou que foi Deus no barro. Deus no barro. Deus no barro. Deus no barro. Isso é grande. Para mim é o maior feito da criação, irmãos. É Deus pegar a imagem dele, imprimir naquele boneco de barro. E quando eu olho para mim, sou eu. Então eu não preciso de muita coisa mais para louvar a Deus, não, meus queridos. Aleluia. Eu sei quanto eu sou melhor do que a cachorrinha que tem lá em casa. Aleluia. Sei quanto sou melhor do que as galinhas. Eu sei, ué. É fácil de ver que nós estamos milhões de anos-luz acima de toda a criação. Aleluia. Ainda que o nosso mundo valoriza mais os animais nos dias atuais do que as pessoas, trata as pessoas como animais e os animais como pessoas. Nesta inversão de valores atuais, a igreja continua adorando a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Escute, se você não aprender a adorar a Deus pela sua própria vida, por ser quem você é, pelo valor intrínseco de você mesmo, você nunca vai reconhecer os grandes milagres de Deus. Primeiro, você é um milagre. Aleluia. Você só era terra. Terra. Aleluia. Mas ele disse, vou fazer da terra, vou fazer a coroa da criação. Do pó. E aqui nós estamos, aleluia. Pessoas distintas, refletindo a glória do Deus vivo. Segunda coisa grande que Deus fez, irmãos, foi na redenção. Vou ter que correr mesmo aqui. João 1:1. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Como é que Deus pega um capial lá da Galileia, vai meter ele na discussão filosófica dos gregos? O Logos. Aí Deus foi entrar nisso aqui, mas não vou pegar um doutor lá no templo em Jerusalém, não. Eu vou arrancar um pescador lá da Galileia. Nunca ouviu falar de Logos. Aí vem o Espírito Santo. É assim, ó. Pá! No princípio era o Logos. Ele mesmo, vocês estão certos. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Oh, aleluia. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14, agora a coisa grande, ó. E o Logos se fez carne. Oh, meus irmãos, aí acabou a cabeça do grego, meu. O Logos é infinito, mas é isso mesmo. Ele era Deus. Como é que você vai meter o infinito dentro do finito? Aleluia. Irmãos, tem que ser um amor muito grande para pegar o Logos e fazê-lo se apequenar. Em Filipenses 2, você lê que ele aniquilou-se a si mesmo. Aleluias! Em amor para cumprir a sua missão redentora.
Em João 3,16, você nem medita nisto mais, nem chora mais, nem canta mais, nem celebra mais, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu unigênito Filho, único do gênero, eterno, infinito, incriado. Mas ele se apequena, isso não é grande para salvar você e salvar a mim? Por amar-te a ti, por amar a mim. Aleluia! O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Você já viu ou seu olho ainda está fechado? Você já viu a glória dele mesmo ele se apequenando? Sabe, eu fui criado na igreja. E hoje sou pastor de igreja há 23 anos. Da mesma igreja há quase 18 já, né? Quando eu era criança, os crentes falavam em língua quando cantava Foi na Cruz, Foi na Cruz. Chorava, parecia uma coisa. Aí hoje tem que ser aquelas músicas todas complexas. Sabe assim? Parece que a nossa mente tem que pegar uma escaleira, uma escada e subir. Ai, eu estou entendendo agora o que o fulano está cantando. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em quem? Naquele que é mais sublime que os céus, Hebreus 7,26, falando de Jesus. Santo, imaculado, mais sublime que os céus, ele se diminui, se apequena mesmo, se aniquila. Isso não é grande, meu querido? E se não bastasse ele vir aqui, meus queridos, ele foi para a cruz. Oh, como eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Hoje está tão difícil pregadores que pregam a cruz. É uma teologia não sei das quantas. Tem muito mais com Platão e com filosofia e com sociologia e com argumentação sedutora. O evangelho, meus queridos, não é indução, não é convencimento, não é debate teológico nem político, é o poder de Deus para a salvação do mundo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Porque quem estava lá, meus amados irmãos, não era um louco religioso defendendo uma ideia, mas aquele verbo eterno que tudo criou. Aquele mesmo que desceu, sujou a mão de barro para fazer o homem. Agora ele vem sujar-se de sangue para nos remir de toda iniquidade. Aleluia! Para purificar as nossas consciências da obra morta e para nos trazer reconciliados a Deus. Isso é grande para você ou não? Vai se medindo aí, porque para mim isso é grande, isso é maravilhoso. Quer ver uma coisa tremenda agora? Eu tenho que correr muito, mas muito mesmo. Gálatas 4:6. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Sabe que meu coração está fervendo de palavras boas? Meu coração está fervendo de palavras boas. E eu falo no tocante ao Rei Jesus. Aleluia. Eu vou aproveitar porque eu não aguento mesmo. Vou ler a partir do 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Peraí, meu! Espírito Santo é Deus também? Somos trinitarianos ou não?
Cremos ou não cremos? Como é que ele cabe no seu coração? Eu não sei explicar. Eu só sei que eu sinto ele inteirinho no meu coração. E às vezes esta presença, minha querida missionária, vai crescendo tanto e é tanto gozo, tanta graça, tanta cura, tanta paz, tanta bênção, que parece que vai explodir, mas até hoje não explodiu. E todas as vezes que essa presença vai diminuindo, eu fico com aquele gosto de quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso é grande ou não? Você é o Deus grande que faz coisas grandes. O Espírito Santo quer encher seu coração. Deus quer que o seu coração seja cheio de Espírito Santo. Agora, se o seu coração estiver ocupado com outras prioridades, aí como é que vai ser isso aí? Você já aprendeu na física que 2 copos não ocupam o mesmo espaço aí, não. Hã? Vocês falam assim aí, ó, uns falam, eu não falo assim não, mas hoje está um negócio moderno demais. E aí? Seu coração já foi transformado em um templo onde o Espírito Santo está sem estar triste. Termino com esta parte, lembrando-lhes de Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não é que tem algum crente sem o Espírito Santo. Tem muito crente com o Espírito Santo dentro de si, muito triste. Não é que o crente não tem o Espírito Santo. Não, todo salvo tem. Deus cuidou disso. Não é mérito humano. Porque sois filhos. Graças à obra de Cristo, ao sangue da cruz, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Ele está aí. Mas ele está alegre ou está triste? Aleluia. Jesus disse, quem crê em mim, rios de água viva. Não é uma gotinha d'água de vez em quando, na primavera, no final do inverno, não. Não. E não é um riozinho também, meio sujinho, não. Aleluia. São rios de águas vivas. E isto ele disse do Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Então o Espírito Santo está aí, represado e triste em muitos casos. Eu não estou aqui para te avaliar, não. Você ouve a palavra e decide a sua situação. Toma a métrica em sua própria mão e se meça esta noite. Aleluia. Eu gostei daquela hora. Ninguém precisou pegar o microfone aqui e dizer assim, o Espírito de Deus está aqui, não. Foi assim ou não? Está terminando o louvor aqui, aí o Espírito Santo, ele fez questão de falar para todo mundo, eu estou aqui, viu? Quem escutou? Quem escutou? Quem escutou? Aleluia. Fluiu aqui suavemente, não foi um cavalheiro, Espírito Santo. Aleluia. Nesse momento ele está dizendo para você assim, eu estou gostando do seu jeitinho. E talvez ele está dizendo através da mensagem, mas eu quero que você melhore um pouco mais, que eu tenho mais. Aleluias. A vida no Espírito, com o Espírito, não é repetitiva. O Espírito Santo tem a gloriosa e divina capacidade de inaugurar o inédito, bilhões e bilhões e trilhões e quintilhões de vezes. E será assim por toda a eternidade. Se a sua vida cristã é a mesmice, o problema não está com o Espírito Santo, não. Porque nele não há mudança e nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Abra sua Bíblia, eu faria questão que você abrisse e marcasse isso, quem sabe, para um dia você poder pensar com mais tempo. Falando de cada crente salvo. Cada um administra aos outros o dom como
o recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você já imaginou a igreja, não? De Jesus Cristo na terra? Cada crente operando através de um dom, que glória que seria. Já imaginou, não? Alguém já te falou que esse é o padrão de Deus para a igreja? Sabe, eu tenho pouquinho tempo. Ô, pastor, depois o senhor me fala se é 2 ou 3 minutos. Aleluia. Imagina isso aqui, você crê na Bíblia? 1 Pedro 4:10. Obrigado, Midian. Louvo a Deus pela minha vida, que é a bonitona de azul ali, celeste. Aleluia. Meu genro, eu tenho 3 filhas casadas. Vou oficiar o casamento do meu filho, o único homem que eu tenho, no próximo sábado, pastor. Aleluia. Deus me deu 2 netinhos no ano passado. E eu tenho uma filhinha de 7 anos de idade. E mais uma ali de 17. E aqui só está a minha primeira filha casada, e Midian. Aquele moço bonito, ele acabou de falar para mim, o senhor não falou referência, 1 Pedro 4:10. Vocês encontraram aí? Até o menino achou. Cada um administre aos outros o dom. Imagina essa igreja, cada crente operando com pelo menos um dom. O Deus grande que faz coisas grandes, podendo te encontrar pronto para te usar. Imagina como que a missão que Jesus confiou à igreja quando ele voltou para o seu trono na glória, ela estaria bem mais adiantada. O mundo estaria muito mais cristianizado do que entupido de religiosidades. O mundo seria certamente muito mais cristão do que religioso, muito mais cristão do que ateu. Muito mais puro do que imundo. O mundo seria um outro. Se a igreja de Jesus Cristo não tivesse mantido o padrão da igreja primitiva, neste quesito aqui, nós estaríamos lá na frente. Vocês concordam comigo ou não? E eu gostei, já falei que gostei. E eu amo e exalto cada um dos dons espirituais. O glorioso e edificante dom de falar em novas línguas, já em muitos círculos assembleianos, também está desaparecendo. E em muitos lugares ele é o único que sobrou. Dons ministeriais estão entrando também em extinção. E agora os pregadores, eles são escolhidos pela sua técnica, pelo seu anel, pela escola onde ele estudou. E eu não sou nada contra nada. Mas eu sou a favor da Bíblia, antes de qualquer coisa. E a Bíblia diz que aquele que desceu às partes mais baixas da terra, irmãos, ele subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E quando ele subiu, irmãos, ele levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. E aí a Bíblia vem em um congresso como esse, e pelo menos hoje que Deus me trouxe, que é para uma reflexão profunda, ele vem falar que na igreja de Cristo, o projeto original, aquilo que Deus espera olhar e ver o Deus grande, ver nos pequenos homens em quem ele já pôs o Espírito Santo, inclusive ele é que garante, é o arrabom, o selo, que garante que você vai ser mesmo arrebatado. Não é a credencial. Eu gosto daquilo ali, ó. A igreja que eu pastoreio, ela tem mais de 60 anos também, pastor, pela graça de Deus. Eu estou lá agora. Mas, ó, isso aqui tem sangue de gente que não tinha o dinheiro que nós temos, não tinha os aparelhos, não tinha formação, mas tinha dons. Dons! Oh, meus irmãos! E eu presto a minha reverência aos pioneiros que lançaram as sementes desta obra. Nós estamos colhendo o que eles plantaram. E eles não plantaram com palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas com demonstração do Espírito Santo que estava dentro deles, mas que se manifestava em atos poderosos, revelando que o Deus grande estava no meio do pequeno rebanho. Naquele tempo, o grande rebanho disse: não, aqui protestante não, aqui protestante não, aqui protestante não. Aí o Espírito Santo no meio do pequeno rebanho disse: aqui protestante sim, protestante sim, protestante sim, edificarei a minha igreja. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aleluia. Cadê os dons espirituais, meus irmãos? O Deus grande não gosta de gente grande. E na minha experiência pessoal, eu percebo que cada vez que eu fico um pinguinho grande, dentro de mim ele se encolhe. E que eu tenho que lidar com o meu eu. Ai, meu Deus, pastor, eu sou meio... E eu tenho muitas vezes que esbofetear a mim mesmo e me pregar na cruz para morrer. Aí ele volta a se expandir na minha experiência pessoal. Tem muita gente grande dentro da igreja hoje, meus irmãos. Quer se medir aí? Eu fui criado na igreja e hoje sou pastor. Quando eu era criança, isso tinha um sentido, hoje tem outro. É Bíblia o que eu vou falar aqui, não dá tempo de ler. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Naquele tempo, a dignidade pastoral era respeitada. Minha mãe nunca deixou, nunca ouvi minha mãe falar de pastor. Meu pai, que nas terras. Agora hoje, pastor é homem que nem nós, claro. Mas há uma dignidade dele. Eu não estou falando isso como corporativismo, só porque eu sou pastor, não. Porque se eu não obedeço ao meu pastor e não me sujeito a ele, você acha que o Espírito Santo teria me confiado uma mensagem para vocês? Teria levantado o meu corpo naquela condição? Quem fica desidratado uma semana inteira, sem comer uma semana inteira, eu estaria pregando aqui para vocês? E se deixar eu aqui, pastor, eu prego 2 horas. Bendito seja o nome do grande Deus, que na sua graça ele trata conosco. Pode se medir aí, hoje tem um desrespeito com a figura pastoral. Um desrespeito com a dignidade pastoral. Você acha mesmo que o Espírito Santo ele vai encher a vida de alguém que quebra a lei do Senhor, que pisa na santa palavra inspirada por Ele mesmo? Meu querido, brincou, passa outra hora, porque hoje não tem. Aleluia. Só comecei por essa escritura. Vamos lá. Negue-se a si mesmo. Meça você mesmo aí. Se o seu marido te fala não, você fica bicuda com ele uma semana. Se o seu pai te fala não, você fica... Se o pastor falar não, então, meu Deus do céu, até muda de igreja, de ministério, pede a carteirinha, não sei o que, é um negócio doido. Aí Jesus fala assim, quer vir comigo mesmo? Então é atrás de mim. É atrás de mim. Quer vir comigo? É atrás de mim. Quem anda com Jesus tem que enxergar Jesus, irmãos. Jesus é a figura central na vida e no foco da visão de um verdadeiro cristão. Jesus na frente, eu o seguindo.
observando cada passo. E se eu quiser continuar nisso até chegar no céu, eu tenho que aprender a falar não para mim mesmo. Negue-se a si mesmo, Giovanni. Tem crente hoje que na própria experiência pessoal, ele nunca entendeu o que significa tomar a cada dia a sua cruz. Para ele ser a teologia que faz sentido para quem estuda a Bíblia, mas na prática não. Você não entendeu nada do cristianismo, meu filho. Porque cristianismo sem cruz não é cristianismo. E não existe cruz sem dor, sem sangue, sem morte. Pensando que é fácil ser crente. Ser religioso é até bom pro ego, viu? Mas ser crente é isso mesmo. É estar em Campinas, agora tá ficando bom, tá uma beleza, olha o grupo crescendo, sei o quê. Aí Deus fala assim, vai lá pro peru. Mas eu não como peru, não. Você vai ganhar almas no peru. Aleluia. A minha casa, minha filha, sei o quê. E o Senhor não vem e fala assim, por favor, minha serva, eu vou pavimentar uma estrada de ouro para você lá no Peru. Não, ele não fala nada disso, não. Ele fala assim, vou enviar você, meu mozinho. Não fala isso também, não. Fala assim, vou enviar vocês todos como cordeiros no meio de lobo. Prepara, porque não vai ser moleza. Só que eu vou estar com você. E lá em cima eu já pavimentei a rua de ouro. Lá já tá! Mas aqui não! Então lá no Peru, aqui em Campinas, lá em Minas Gerais, no Nordeste, na Bolívia, negue-se a si mesmo. Nosso ego, irmãos, é uma tragédia. Salmo 131 nos ensina assim, dê certo. Já fiz calar a minha alma dentro de mim. Está cheio de crente que tem uma alma birrenta. É um problema no mundo inteiro, em cada igreja. Aqueles birrentinhos, 50 anos de crente, tem que dar mamadeira, trocar fraldinha. Meu Deus do céu! E tem uns que quando pega o microfone aí quer fazer de conta que está cheio do Espírito Santo. Para com isso. Ser cheio do Espírito Santo primeiro é caráter transformado. Aí depois tem dons, mas a igreja está até esquecendo dos dons mais do que do caráter, viu? E hoje eu queria ter um pouquinho de tempo para falar dos dons espirituais, mas não acabei ainda. Quer ver uma coisa? Busque primeiro o reino de Deus. Nessa você está realmente buscando isso? Vivendo isso? Quer ver outra escritura? Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tem mais outra escritura ainda para você, aquela que Paulo fala assim, ó, as coisas que se veem não são tão importantes. As que se não veem são eternas, elas são importantes. Meça aí que tamanho que você está. O Espírito Santo está triste, gente. Jesus quer fazer maravilhas ainda, antes de ressoar a última trombeta. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra com sinais que se seguiram. Sabe de uma coisa? O veneno do humanismo que começou no século XV, ele foi espalhado pelo mundo. Essa ideia do homem como centro de todas as coisas, a medida de todas as coisas, influenciou todos nós. E nessa geração, as crianças estão maior do que os pais. Os alunos estão maiores do que os professores. E as ovelhas estão maiores do que os pastores. O pastor tem que pensar o que ele fala, porque senão sai de galera de uma vez e muda de ministério. Tem gente que até peita o pastor e faz cara feia lá embaixo. E aí os dons espirituais, os filhos dos pentecostais dessa última geração estão se tornando cessacionistas, calvinistas mesmo. Não viram mais manifestações concretas dos dons espirituais, no máximo as línguas estranhas. E aí os teólogos críticos lá falam, isso é escandaloso, não é esteticamente bonito. O culto tem que ser uma missinha evangélica agora.
Nós estamos vivendo uma crise dentro do movimento pentecostal, mas que não é produzida do lado de fora para dentro, é de dentro para fora. Entristecemos tanto o Espírito Santo que os gloriosos dons, eles entraram em extinção mesmo. Deixa eu contar uma coisa para você aí. Vou falar de coisas que você pode ir lá e constatar. O pastor que me batizou, ele pastoreia a Igreja Assembleia de Deus lá em Guaxupé. Está veterano já, mas está lá, cheio. Aleluia. Pedro Vilas Boas. Filha dele, Liliane. Mocinha assim, ela é magrela e comprida, um bambúdico do Castrela. Era assim que eu atentava ela no grupo de infantil da Assembleia de Deus em Machado. Pedindo batismo com o Espírito Santo, e o pai dela orava, Jesus batizava todo mundo, e ela nunca. Aleluia. Vou falar. Vou falar. O pai dela está pastoreando a igreja, e ela cantou uns hinos lá e tal. Mocinha assim, jovenzinha, chiquita. Aleluia. E foi beber água, irmãos. Bebeu uma água lá, e sabe como é que é adolescente na igreja? Quem foi criança peralta que sabe, né? Ela resolveu dar uma espiadinha lá na rua, no meio dos casnos. Quando ela saiu e pulou no meio da rua, sabe o que aconteceu, não? O cabo de alta tensão, assim, de 3.800 volts, assim, ele estourou bem naquela hora. E ele caiu em cima onde a Liliane estava. E naquela hora que o cabo caiu nela, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E aquele cabo energizado começou a chicotear a Liliane. E a Liliane pulava e falava em língua estranha. E a alta tensão do cabo foi engenhando o vestido da Liliane. E aquele bambúdico do Castrela, a roupa foi diminuindo, foi queimando, e ela foi sendo queimada pelo poder de Deus. Liliane hoje é mulher de obreiro, é uma moça pregadora. Deus está usando ela. Porque o nosso Deus grande, ele não se deixa encabrestar. Se nós entristecemos o Espírito Santo aqui, ele vai procurar outras pessoas que querem viver para agradá-lo. Ele vai tentar. E a mesma Bíblia que diz, não entristeçais o Espírito, ela vai dizer o quê? Não apagueis o Espírito. Vamos diminuir, gente. Estava me lembrando da Dona Cleusa. Dona Cleusa foi jovenzinha na igreja, Assembleia de Deus, Rio de Janeiro, lá na década de 1960. Ficou mocinha, desviou, casou, teve filha, neta, 2 filhas ela tem. Aí mudou para Pouso Alegre na década de 90, finalzinho da década de 90. Aí o netinho dela, 3 anos de idade, Caio. Pum, começou a passar mal na escola, pegaram, trouxeram para casa, o molequinho desmaiava. Hospital, nada. Aí 5 tumores no cérebro. Cirurgia urgente. Puf. Tá lá o Caio. Desespero. Vovó chorando, aquela coisa, sabe como é que é? Aí a vovó, dos meus pecados me lembra agora. Eu era crente. E na igreja onde eu cresci, os crentes oravam e Jesus fazia milagres. O Caio está lá no hospital particular para ser cirurgiado. E ela saiu que nem uma doida atrás de pastor. Mas ela queria um pastor daqueles, sabe? E aí pode procurar quais que de vela acesa, né? Aí achou meu pastor, né? Que já não é mais meu pastor, porque já está com o Senhor. Pastor Juraci Fernandes de Oliveira. Disse, pastor, eu estou fora da igreja faz mais de 50 anos. Mas agora meu netinho está assim. Aonde? O senhor vai lá, eu vou. O senhor ora, eu oro. Tá bom. Cirurgia marcada, tipo 10 horas, 9h30 ele chega lá. Pastor ocupado, né? Tem um menino aqui para mim orar com ele e tal. Não, mas não dá mais, sei o quê.
A avó já gritou, dá! Aleluia. Aí sabe como é que é, né? Deus tem os seus altos caminhos, ele faz coisas grandes. Meteu o pastor Juraci lá dentro, o pastor Juraci deu uma rajada de língua estranha. Eu nunca vi aquele velho fazer uma oração sem dar uma rajada de língua estranha. Tava nem aí com lugar, com ninguém. E pá! Pronto. Sai daqui que vamos operar o menino. Aí vai para a última, como é que chama? Ressonância magnética. Chega lá e diz, a máquina quebrou. Aleluia. Por que quebrou? Porque os tumores sumiu, hein? Aí pega um papel e pega o outro lá, uma imagem, a outra diz, não, tá errado, a máquina pifou, ué. Quebrou a máquina! Quebrou nada, filho. Jesus já tinha curado, tirou tudo. Tirou tudo! Aí voltou a Cleusa velha, voltou a Carla, voltou o Gilson e voltou toda a família, dando glória a Deus. Porque um homem havia decidido em algum momento na sua vida que conservaria os dons espirituais. Sabe, eu quero falar sobre decisões aqui esta noite. E eu acho que a mais urgente para a igreja moderna é decidir outra vez viver para agradar o Espírito Santo. Para cada um de nós, pastores, obreiros, eu acho que a máxima dos dias atuais não é nada além disso. Viverei para agradar o Espírito Santo. Eu era um menino, eu tinha 25 anos de idade, quando fui desafiado aí no isolamento do hospital, orar por uma mulher aidética, tuberculosa, com hemorragia uterina. Em fase terminal, a sogra dela chegou na igreja que eu pastoreava e disse, a minha nora está morrendo e ninguém foi lá, o senhor vai, eu vou. E fui tremendo, irmãos, mas eu fui. Aleluia. E quando ela era membro da igreja que eu pastoreava, minha primeira igreja, teve a oportunidade no próximo domingo, ela babou no microfone, chorou, gritou, fez a estética do culto ficar horrível. Que maravilha! Eu pensando, essa mulher acabou com o meu culto. Será que ela vai falar? Estou muito emocionada! Muito emocionada! Porque eu sou daquele tempo antigo, pastor, a estética fica meio desarranjada mesmo. Quando os crentes começam a gritar, pedalar, pular. Ah, mas eu gosto, porque o resultado é tremendo. Porque a Vilma teve alta do hospital na quinta-feira. Falei, Maneuza, a senhora está tão emocionada, a senhora errou aí, ela saiu do isolamento, não, ela teve alta. Um ano depois eu encontrei a Vilma na casa dela, uma mulherzona gorda com a bebê no colo, ela veio na minha direção, jogou a menina no meu colo, falou, o senhor me conhece, pastor? Eu falei, não conheço. Ela falou, conhece, eu sou a Vilma. E essa menina Deus me deu depois que ele me tirou de lá, o nome dela é Vitória. Sabe, eu estava na igreja, quando Jesus batizou as meninas que cresceram comigo naquele grupinho infantil, eram as mocinhas mais tímidas da igreja. Elas saíram pulando no culto. Ai, o povo hoje não quer isso mais, não. Nosso culto agora tem que ser bem... E o coitadinho do Espírito Santo gemendo. Querendo um espacinho, mas a nossa grandeza não deixa ele mais. Minha irmã é a pessoa mais tímida que eu conheço. Era. Até Jesus batizar com o Espírito Santo. Minha irmã Débora, para tirar foto dela, eu sou do tempo do retratista. Daquele que andava com a bolsa do lado assim, sabe? Não sou muito velho não, pastor, mas sou do interior. Aí ele tinha que vir esconder na casa da minha avó, minha mãe arrumava minhas irmãzinhas e as duas desciam e ele sacava um recuerdo dela lá. Escondida assim, paf, aí pegava ela. Porque se ela visse um retratista, meu amigo, ela... O dia que Jesus batizou a Débora com o Espírito Santo, pastor, ela deu um pulo, um grito, o cabelo já fez aquela coisa linda de pentecostal mesmo. Raiz, né? E ela começou a bradar em língua estranha. E de olhos fechados, gente. A minha irmãzinha Débora, ela subiu no banco da igreja e ela andava para lá e para cá, falando em língua estranha. Mas hoje não pode mais, pastor. Nós estamos evoluídos agora. Nós somos pentecostais clássicos.
Já não pode errar. Se alguém profetiza, tem que ter 1 milhão de gente para ver se será que é profetada. Aquela irmã falando língua atrapalhou o culto. Aquele lá, será que nós vamos orar pelos enfermos e vai adiantar? Vai adiantar, Jesus é o mesmo. Aleluia. Sabe, esse grande Deus, eu entendi o tema de vocês aqui. Esse grande Senhor, ele deve ser honrado pelo seu povo. Ele é mais tremendo do que todos os deuses. Será que pode, num culto onde o Deus grande está presente, irmãos, ter menos emoção do que tem no santuário de algum padroeiro ou padroeira por aí? Pode ter menos emoção do que tem num estádio de futebol? Se o Deus grande está presente, você acha que pode? Será que não é hora realmente de nós fazermos, todos nós, uma reflexão profunda? Necessário é que eu diminua e ele vai crescer. Na minha experiência tem dado certo. Cada vez que eu arrebento o meu eu, aí eu percebo que ele cresceu. E aí eu quero terminar, meus queridos. Porque a igreja moderna, ela está... Eu estou terminando, já viu, pastor? A igreja moderna é um culto de doutrina hoje, meu Deus. Eu não vim estragar a festa de vocês, não, gente. Eu vou orar, eu vou abençoar vocês. Eu quero chorar. Porque nós somos a geração que está matando o Pentecostes nas Assembleias de Deus do Brasil. Nós somos a geração que está matando o Pentecostes. Não é o pentecostalismo, não, é o Pentecostes. Homens e mulheres morreram para o Pentecostes chegar até nós. Nos entregaram a tocha acesa. Eu me lembro do pastor Antônio, eu nunca ouvi ele falar língua estranha, mas eu vi paralítico andar em cultos regulares, assim, da nossa igrejinha. Eu vi. Eu mesmo pus essa mão aqui, uma oração tímida, sem nenhuma eloquência, sobre um menino de 4 anos, ele nunca tinha andado. E no outro dia ele foi para a escola andando, ele nunca tinha andado. O que vamos fazer sem o Espírito Santo? Só que nós estamos colocando os talentos humanos no lugar dos dons espirituais. E aí nós temos um problema, porque quanto mais habilidoso um ser humano é mais tendencioso ao orgulho também ele é. E não tem nada contra os talentos, eu aprecio demais. Mas os talentos não substituem os dons. Você quer ver uma coisa linda? Quando o Espírito Santo ele batiza um crente desafinado com o Espírito Santo e concede a ele o dom de cantar cânticos espirituais. Quem já viu isso? Um desafinado, cheio do Espírito Santo, cantando cânticos espirituais. Quem já viu isso? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu fui em um velório do presbítero Mariano. Esse homem andou com Deus, irmãos. Foi missionário no fundo de um brejo por aí no mundo. O dia que ele morreu, depois do culto, o pastor disse: o velório é amanhã, mas eu queria ir lá honrar a memória do meu irmão, meu amigo. Irmãos, naquela noite, enquanto nós cantávamos 187, eu ouvi pela primeira vez, irmãos, anjos cantando. E não estou aqui para brincar com vocês de emocionalismo, não, tá? Estou falando com temor de Deus, que esse povo que me conhece. Sou pastor da irmã dela há 18 anos, deles há quantos anos? 13 anos, viu? E prego a semana inteira, o mês inteiro, e oro na madrugada. Eles estão comigo lá. Aleluia. E quando eu vi aqueles anjos cantando, irmãos, eu ouvi. Deus quis me dar isso e me deu. E foi lindo. Eu nunca vi um Pentecostes na funerária. Foi a primeira e única vez. A glória de Deus desceu e Deus tomou os crentes que estavam ali. Eram menos de uma dezena, uma dúzia de obreiros. E o mistério foi grande, viu? E eu sou enjoado, pastor. Eu não sou esse negócio de pré e canela de fogo, não. O negócio aqui não pode ser fogo de paia, não. Que eu vou lá e falo: para com isso! Ou é ou não é? E naquela noite eu ouvi. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do irmão Carlinho, um diácono da Assembleia de Deus Machado. O crente mais desafinado do mundo. Presta atenção, se ele for, ele cai dentro do buraco do violão.
Quando Deus tomava o Carlinhos, gente, Deus pegava o diapasão de um anjo e trazia na goela do Carlinhos. Eu não sei que mistério que era aquele. O céu entrava com aquela voz melodiosa dentro do templo. Na Canaçuí. Ninguém precisava entender o que ele estava falando, ninguém precisava de interpretação, ninguém precisava de uma explicação teológica, filosófica, para a gente poder conceituar o fenômeno e decidir se a gente agradece a Deus ou não. Porque enquanto ele estava ministrando louvor aqui, o Espírito Santo estava ministrando a igreja ali, curando os enfermos e abençoando o povo de Deus. Eu vi coisa boa e a igreja está perdendo isso. Vamos orar e aí vocês ficam livres de mim. Vocês querem ficar livres de mim, não quer? Vamos orar. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Não deixe eu ficar aqui, não. Aleluia. Você não precisa de fazer ginástica, gente. Queremos os dons espirituais de novo. É só decidirmos que vamos viver para agradar o Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho o costume de falar isso. Eu posso falar isso, Espírito Santo. Eu penso assim, assim, eu vejo assim, assim, assim. Eu vou assim, assim, eu faço assim. Começa decida viver para agradar o Espírito Santo. Aí as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Não precisa fazer campanha para quem ser baixados com o Espírito Santo, não. Se ele decidir viver no dia a dia, porque aqui dentro é fácil, viu, gente? É lá no dia a dia, viver para agradar o Espírito Santo. As coisas começam a pipocar na vida da gente. Aí você fala, meu Deus, não acredito que o Senhor fez isso. Eu não acredito que o Senhor usou eu. Quem sou eu? É alguém que está vivendo para me agradar. Aleluia. Quem toca esse teclado aí? Só uma nota, só para mim pegar Arthur ali. Você pode colocar, eu posso fazer isso, pastor, um minuto? Aleluia. E parece que tem muita gente que faz aqui, ó. Aleluia. Esse é filho seu, pastor? Meu Deus, é povo bonito, viu? Show pro pai, né? Fala isso perto da mãe, não. Aleluia. De novo aí, cadê? Deus da glória. Aí, ó. Ai, Jesus. Povo bonito. Na casa do Senhor, irmão. O diabo não gosta disso. O diabo não gosta de filho de pastor na casa do Senhor. Congregando junto com o pai. O diabo não gosta. E o que ele mais usa para tirar filho de pastor da casa do Senhor são os próprios crentes. Crentes que não consideram mais este viver para agradar o Espírito Santo. Coloque-se de pé por um minuto. Sei que a mensagem não foi o que você esperava, mas eu estou convencido que foi o que você precisava. E sabe que só de você tomar uma decisão aqui, o Espírito Santo já vai ficar muito contente. Eu creio nisso de toda a minha alma. Se você decidir no seu coração de verdade mesmo, que você vai pensar um pouquinho nisso tudo que eu falei, que depois que o culto terminar, o Espírito Santo já vai ficar feliz. Porque o conteúdo que eu entreguei, eu recebi do Senhor, então eu sei que é a matéria-prima que o Espírito Santo precisava. Ele não precisava de nada além disso, só isso, eu não podia fazer diferente. Porque se eu fizesse, ia ficar um vácuo depois que eu fosse embora. Mas como eu fiz o que ele mandou, eu entreguei o que eu recebi do Senhor, eu dei a matéria-prima que o Espírito Santo vai usar para abençoar você. Pega uma porção dessa palavra e vá para casa. É 7 de setembro hoje, pode ser o dia da sua independência. Sabe assim, você tem que proclamar independência de você mesmo. Diga para o seu ego, independência ou morte, você não vai mandar mais em mim. O meu corpo não vai ser santuário do meu ego. O meu corpo será templo do Espírito Santo.
Não é fácil pregar isso e tampouco é fácil viver isso, mas é o único caminho se nós queremos de verdade o Deus grande fazendo coisas grandes no meio de um povo pequeno. Gente pequena, irmãos, é gente que mata o ego todo dia. Amém, meus queridos? O ré de novo fiz só para me escutar. Menino paciente, Jesus. Eita, mais uma vez forte aqui. Aí, garoto. Vem, Espírito de Deus. É uma oração cantada bem suavinho. Eu preciso de ti. Me ajuda aí, vai. Vem. Só isso, bem suave. Isso é uma oração, tem que ser uma oração, senão não funciona. Viu? Na sua vida diária. Não precisa, é só isso. Aleluia. Ah, Jesus será a glória e dele será o louvor. Vem, Espírito de Deus, eu preciso de ti. Mesmo ficou tão baixo, né? Foi eu, mas vamos cantando. Eu preciso de ti. Mesmo sendo tão fraquinho, eu preciso de ti. A Jesus será a glória e dele será o louvor. Vem, Espírito de Deus, eu preciso de ti. Você orou comigo? Olha para mim só um minutinho, acabei já. O pastor nem vai precisar puxar meu paletó. O que nós fazemos hoje? Depois da mensagem, coloca uma música forte, microfone no máximo, e a gente tenta aquele pentecoste do grito, assim, tá? E aí, quando fala amém aqui, acabou o pentecoste. Eu não entendo isso. Consigo entender isso. O Espírito Santo encabrestado. Não. Agora, se você entendeu esta mensagem, e você dormir fazendo esta oração, e esta se tornar a oração da sua vida, você percebe isso, não? Aleluia. Se esta se tornar a oração da sua vida, o Espírito Santo ele vai encher você. Você vai conhecer na prática a grandeza de Deus. Quando ele entra num vaso de barro e coloca tesouros. Na prática. Esta é a mensagem que eu recebi do Senhor. Pai, eu te agradeço, Pai. Eu tomei tempo demais desse povo tão especial do Senhor aqui na cidade grande, Pai. Eu sei, Pai. Eu sei, Pai, que nesta última hora o Senhor está à porta e bate, buscando alguém que ouça, Pai. E eu tentei não te atrapalhar, Senhor, e agora eu oro por este povo que teve paciência de me ouvir. Eu te agradeço pela vida deste pastor, Pai, que me permitiu até o fim, Senhor Deus, cumprir a missão que eu recebi do Senhor. Que no coração dos teus filhos a palavra viva do Deus vivo, ela promova uma revolução. E se 1, 2 ou 3, Pai,
tiver a sua vida revolucionada, Pai, a partir desta data eu estou alegre, estou satisfeito. Pai, se alguém aqui há doente, Pai, eu sei que são muitos os doentes, Pai. Nós cremos nos milagres de cura, Senhor. Cremos em solução de problemas, cremos em cada um dos dons prometidos na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, esta igreja é tua. Há 57 anos, o Senhor está cuidando dela como a menina dos seus olhos, Pai. A luz da tua glória está refletindo, Pai. O Senhor está salvando vidas, libertando cativos, mas a tarefa desta igreja não está acabada, Pai. E eu sei que não será na força do braço de carne, Pai, mas no poder do Teu Espírito Santo. Então começa mesmo, Pai. Aleluias, atendendo a resposta da oração do Teu Filho. Sim, o esforço destas irmãs, o clamor destas mulheres que choram por uma igreja viva, avivada, servindo ao Senhor com alegria. Faz Tua obra, Pai, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.